busca de novos conhecimentos sobre o acervo espiritualista, que já serviu para alicerçar movimentos e doutrinas tradicionais como a Rosa Cruz, a teosofia, o esoterismo e a yoga. Aliás, as noções, os aspectos e os estudos que vos parecem inéditos sobre a anatomia e fisiologia do perispírito não constituem novidade, pois trata-se de matéria e ensinamentos conhecidos há muitos séculos por todas as escolas iniciáticas do mundo. É de senso comum que os mais avançados conhecimentos secretos acerca da imortalidade da alma sempre provieram do Oriente, e, principalmente, da Índia. Portanto, será ridículo e até censurável que o espiritualista ocidental despreze o acervo benfeitor dessa fonte de verdadeira sabedoria espiritual. Os Vedas, há 4.000 anos, já ensinavam as minúcias do corpo mental, corpo astral e o duplo etérico com o sistema de chakras, enquanto Hermes Trismegisto, o iniciado do Egito, já o fazia à luz dos templos de Ra. Coube a Kardec popularizar, no limiar do século XX, certa parte menos profunda desses conhecimentos espirituais, despertando o cidadão terreno ainda negligente para com a sua própria vida imortal. No entanto, se o espiritismo significa a porta aberta para a revelação espiritual, cabe ao discípulo penetrar no templo e desvendar os mistérios de sua própria imortalidade, assim como conhecer a fonte onde os espíritos firmaram seus conceitos para a codificação espírita. O adepto que permanecer estático e obstinado, preso à ortodoxia da tradição kardecista, desinteressando-se dos conhecimentos milenários da vida do espírito imortal, demonstra não compreender que o espiritismo é essencialmente uma doutrina de amplitude evolutiva e não um conjunto de postulados em discussões sobre o que Allan Kardec disse ou não disse. Pergunta: porventura deveríamos encetar novamente o velho curso tradicional dos templos iniciáticos do passado a fim de penetrarmos a doutrina dos ensinamentos superiores, em que Kardec e os espíritos se basearam como fundamento do espiritismo? Matiz: já dissemos, alhures, que a vida dinâmica do homem do século XX obriga a iniciar-se à luz do dia, no próprio ambiente social desde a manhã até a hora de cerrar os olhos para o descanso, à noite. O mestre moderno já não usa mais a barba e os cabelos compridos como os antigos patriarcas, pois cairia no ridículo. Conforme diz certo brocardo hindu, o mestre aparece assim que o discípulo está pronto para os testes de sua iniciação espiritual, que o põe em prova ante o insulto do policial mal-humorado, do esbarrão do brutamontes, do egoísta ao furar a fila do ônibus, do palavrão do bêbado obsceno, da especulação do mau negociante, da irritação do chofer do ônibus ou da avareza do ricaço. O homem, assim, gradua-se, pouco a pouco, no experimento cotidiano da própria vida sem precisar de rituais, compromissos e juramentos dos templos iniciáticos de outrora. Após tantas peripécias na vida terrena, enfrentando as vicissitudes e ingratidões próprias do mundo de efervescência tão primária, batido e massacrado pelas provas severas do sentimento em purificação, o homem é submetido à arguição do Evangelho de Jesus, a fim de se verificar a média do seu exame final nessa iniciação espiritual, em cada reencarnação. Antigamente os discípulos, firmados nos rituais dos templos iniciáticos, preparavam-se para, depois, viver no mundo como atleta disposto a conquistar a vitória de si mesmo no campeonato da existência humana. Hoje, no ambiente da vida profana, ele enfrenta os problemas que lhe setam e graduam o espírito nas relações comuns com os seus companheiros de jornada física. Pergunta: é certo que os velhos mestres da tradição iniciática não endossam a codificação espírita, porque Allan Kardec expôs demasiadamente, em público, os mistérios do ocultismo? Matiz: Allan Kardec foi um dos mais avançados mestres de iniciação esotérica do passado, bastante familiarizado com a atmosfera dos templos egípcios, caldeus e hindus. E inúmeros iniciados que desenvolveram suas energias psíquicas e despertaram seus poderes espirituais nos ambientes dos antigos templos iniciáticos, também estão agora encarnados na Terra e cooperam valiosamente na seara espírita. Pouco a pouco, eles revelam os conhecimentos ocultos,
que Allan Kardec teve de velar em sua época por falta de um clima psicológico adequado e favorável aos ensinamentos esotéricos, em público. Esses iniciados, com o auxílio da própria ciência profana, extirpam gradualmente da prática mediúnica muito compungimento lacrimoso e religioso, que não se coaduna com o espírito científico, lógico e sensato dos postulados espíritas, cada vez mais avançados. O Espiritismo simplificou os ensinamentos complexos do Oriente, como a reencarnação e a lei do karma, expondo-os de modo conciso e fácil, sem as sutilezas iniciáticas, os simbolismos complexos e as grafias sibilinas do sânscrito, graduando-os de acordo com a capacidade mental dos seus adeptos ainda imaturos para uma didática muito esotérica. Porém descansem os espíritas demasiadamente ortodoxos e temerosos de qualquer confusão doutrinária, no seio do espiritismo, só porque venham a examinar os ensinos e os conhecimentos de outros movimentos espiritualistas. Mesmo porque a revelação do verdadeiro mecanismo da vida do espírito imortal não se fará de modo instantâneo e miraculoso. Isso se processará através do estudo, de pesquisa e da busca incessante por parte do discípulo liberto de qualquer condicionamento sectarista. A cômoda atitude do espírita é ignorar propositadamente qualquer assunto que não se relacione com a sua doutrina, em geral, é mais fruto da preguiça mental do que mesmo receio de confusão doutrinária. Aliás, a confusão não está nas coisas que investigamos. Ela está em nós mesmos, pois só um homem realmente confuso tem medo de conhecer outros movimentos esotéricos, cujos princípios doutrinários apoiam-se também nos fundamentos em que assentam os postulados do Espiritismo. Tal receio resultará num estacionamento mental obstinado, que não livrará o discípulo de enfrentar essa tarefa nesta ou noutra existência terrena. A Terra é a escola de educação espiritual primária que só libera os seus alunos depois que eles forem aprovados em todas as matérias nela existentes. Os espíritas sabem que não há graça nem privilégios extemporâneos na senda da evolução espiritual, por isso, quando o discípulo desperta para a realidade da vida imortal, ele encontra-se diante de um problema capital de sua existência, porquanto, ao mesmo tempo, entram em conflito, na sua consciência, os instintos primários do animal e a súplica do anjo para que ele prefira lutar para subir ao paraíso. É o momento cruciante, que os hindus definem como o adepto caminhando sobre o fio da navalha, porque, realmente, ele encontra-se angustiado e indeciso entre o céu e o inferno, pois tem de desintegrar a personalidade do homem velho, dando ensejo ao nascimento do homem novo do padrão angélico enunciado por Paulo de Tarso. Depois que o homem encerra sua iniciação espiritual na Terra, aprendendo todo o alfabeto das matérias primárias que lhe testam o coração e lhe desenvolvem o intelecto, então será promovido para o mais próximo ginásio planetário. Não é justo que os alunos reprovados no curso primário terreno, antes de haverem assimilado integralmente os seus ensinamentos de menor envergadura espiritual, devam ingressar num curso superior. Pergunta: assim que reformarmos as leis da Terra, os alunos também alcançarão melhor graduação espiritual, não é assim? Matiz: querer reformar o cenário da Terra sem, antes, cristianizar o homem, e seu habitante, é como tentar endireitar a sombra de uma vara torta sem, primeiro, endireitar a vara. O ambiente moral e social da Terra é a projeção coletiva ou a média espiritual de cada um dos seus cidadãos de curso primário. Assim que tais alunos completarem o seu curso de alfabetização espiritual e merecerem sua transferência para outros orbes de melhor graduação sideral, nova leva de analfabetos baixa do mundo invisível, para substituir os que forem promovidos. As modificações fundamentais do ambiente da Terra dependem essencialmente de melhorar o padrão espiritual dos seus habitantes, pois os alunos analfabetos não se mostrarão mais inteligentes só porque pintam as paredes do grupo escolar. A simples providência de se vestir o selvagem com fraque e cartola não o torna um fidalgo capaz de habitar luxuoso hotel. Os espíritos alfabetizam-se participando do drama evolutivo no velho cenário terreno em que a vida é um acontecimento importante, mas, na realidade, as cenas e os fatos se repetem, como já acontece há séculos, sobre outras vestes e costumes,
pois as ligações são semelhantes. Lembra o que acontece com as escolas primárias modernas, em que apesar de se providenciar melhor ambiente, mais luz, higiene e adotar-se métodos pedagógicos eficientes, os alunos têm sempre de começar pelo ABC. O pior é que já escasseia o prazo para os alunos terrenos reprovados na atualidade, ou necessitados de uma segunda época, pois o alto já decretou a promoção do educandário terreno para a escola ginasial, restando aos rebeldes, preguiçosos, tardios e relapsos o recurso de serem transferidos para outra escola primária, talvez em condições educativas mais precárias. Mas o Espiritismo muito fará para esclarecer o terrícola nesta hora profética, cumprindo-lhe, então, popularizar os ensinamentos ocultos já manuseados por outros movimentos espiritualistas, pois a codificação espírita, em verdade, ainda não terminou. Aliás, prossegue incessantemente regida pela mente espiritual do próprio Allan Kardec. Pergunta, no entanto, quanto aos ensinamentos espiritualistas dos povos egípcios, caldeus, essênios, hindus e outros, o homem de hoje, em face do atual progresso científico, já está em condições de aprender os conhecimentos esotéricos de modo claro, sem qualquer simbologia exterior. Não é assim? Matiz, sob a responsabilidade dos espíritos superiores, a literatura espírita tem por objetivo essencial conduzir o terrícola à sua mais breve angelitude. Os termos e as definições ocultistas, muito familiares aos orientais, realmente parecem excêntricas ou exóticas para o ocidental demasiadamente apegado às provas materiais. Porém, sob a inspiração do alto, o Espiritismo já atualiza os ensinos milenários do Oriente, assim como também os comprova à luz dos laboratórios da ciência profana, expondo à compreensão do homem comum aquilo que antigamente só era conhecido dos velhos iniciados templários. Os ensinamentos da vida espiritual, quando são demasiadamente complexos ou avançados, transbordam da mente comum e perturbam o homem imaturo, podendo torná-lo num místico exagerado, ou num ateu irredutível. Pergunta: mas é evidente que muitos homens de cultura e vários cientistas de renome universal têm divulgado um espiritismo de aspecto salutar, escoimado de superstições e de misticismos dispensáveis. Porventura o trabalho benéfico desses homens não correspondeu aos objetivos doutrinários e aos esclarecimentos técnicos da codificação espírita? Matiz: sem dúvida, trata-se de um trabalho de verdadeira contribuição doutrinária, com o intuito de impedir excessos da imaginação, práticas esdrúxulas e supersticiosas no seio do espiritismo, merecendo pois todo o apoio e atenção do alto. Realmente, esses homens são espíritos que renasceram na Terra com a finalidade precípua de cooperar na obra de Kardec e livrá-la da superstição, do misticismo tolo e das práticas mediúnicas excêntricas, tornando-a um movimento austero e capaz de impressionar a própria ciência profana. Foi um serviço digno e proveitoso que prestaram ao espiritismo homens talentosos como Gabriel Delany, Aksakov, Leon Denis, William Crookes, Mieres, Oliver Lodge, Stinton Moses, Duprel, e, no Brasil, Guilom, Cair Bachutel, Saião, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Cirne, Inácio Bittencourt e outros, ainda vivos, que empenham seus esforços na divulgação sadia e proveitosa da doutrina espírita. Graças a tais homens inteligentes e corajosos, o espiritismo pulverizou as investidas capciosas do clero fanático e impôs-se respeitosamente, sobrepondo-se aos sarcasmos acadêmicos dos intelectuais envaidecidos. Enquanto Kardec organizou a alma do espiritismo, os seus discípulos laboriosos têm cuidado da estrutura anatomofisiológica do seu corpo doutrinário e das suas relações com o mundo profano. Eles têm comprovado o espiritismo pelos experimentos objetivos da ciência, esclarecendo a luz da filosofia e da psicologia humanas, sem possibilidade de seus adversários contestarem a lógica das suas afirmações sobre a vida imortal. Pergunta: qual seria uma suposição ou conjectura que nos convencesse quanto à existência do perispírito? Matiz: evidentemente, sem o perispírito não existiria o homem ou o indivíduo, porquanto o espírito, a chama imortal do ser,
na verdade, e a essência do próprio Deus a formar o pano de fundo da consciência humana. Jesus foi bastante claro quando anunciou: eu e meu Pai somos um, vós sois deuses, o reino de Deus está no homem. E o Gênesis explica que o homem foi feito à imagem de Deus. Pergunta: poderíeis dar-nos algumas noções do perispírito, quanto ao fato dele ser constituído por outras partes ou corpos imponderáveis, como o mental e o astral, sem que, no entanto, perca a sua unidade fundamental? Ramatiz: o perispírito, integrado por diversos elementos, é realmente um só equipe ou instrumento intermediário representativo da vontade, do pensamento e dos desejos do espírito na sua manifestação para o corpo físico. Já dissemos que entre o perispírito e o corpo de carne ainda existe o duplo etérico, como a ponte que relaciona as manifestações do mundo espiritual e as ações do mundo físico, num serviço recíproco de alta precisão. Aliás, o próprio corpo físico é uma só unidade, e, no entanto, compõe-se também de vários sistemas como sanguíneo, nervoso, linfático, ósseo, endocrínico, muscular, os quais, embora sejam partes distintas, entre si, formam um todo homogêneo. Em equivalência, lembramos que a água, embora não se divida nem mude em sua integridade fundamental, ela pode apresentar-se sob diversos aspectos ao mesmo tempo, como seja, quente, perfumada, doce, magnetizada ou colorida. Finalmente, encerrando este capítulo, insistimos em lembrar-vos que o perispírito é o corpo imortal do homem, enquanto o duplo etérico não faz parte dele, mas é somente o veículo intermediário, provisório, que lhe serve apenas durante a existência física e depois da morte do homem dissolve-se na intimidade da terra, vagando, por vezes, sobre os túmulos. Nota do revisor: quando as noites de verão são muito quentes, o duplo etérico em dissolvência do cadáver chega a comburir, resultando os chamados fogos fatos ou boitatá da crendice popular. Capítulo 11. Elucidações sobre a prece. Pergunta: de um modo geral, como considerais a prece? Ramatiz: a prece dinamiza os anseios sublimes que, em estado latente, já existem na intimidade do espírito imortal. O homem, na verdade, como futuro anjo, quando se devota à oração, exercita-se num treino devocional que o põe em contato com os espíritos de hierarquia angélica. Toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora, a sugestão mais certa e, também, as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. É um dos recursos eficientes que eleva e reorganiza a harmonia cosmopsíquica do homem, pois abranda as manifestações animais instintivas, afasta os pensamentos opressivos, dissipa a melancolia, suaviza a angústia e alivia o sofrimento da alma. Embora o homem nem sempre se aperceba dos efeitos positivos e benfeitores que recebe por intermédio da oração, ele retempera suas forças espirituais e se encoraja para enfrentar com mais otimismo as vicissitudes e os sofrimentos próprios da existência terrena, pois mobiliza esse potencial criador da vida, que aproxima o homem do ideal da angelitude. Pergunta: como poderíamos entender o processo que movimenta e dinamiza as energias íntimas do espírito no ato da prece? Ramatiz: figurai a prece como um detonador psíquico que movimenta as energias excelsas adormecidas na essência da alma humana, assim como a chave do comutador dá a passagem, altera ou modifica as correntes das vossas instalações elétricas. Sem dúvida, a capacidade de aproveitamento do homem durante o despertamento dessas forças sublimes pelo impulso catalisador da oração depende tanto do seu grau espiritual como de suas intenções. Aliás, o espírito, ao liberar suas energias no ato da prece, ele melhora sua frequência vibratória espiritual, higienizamente expurgando os maus pensamentos e libera maior cota de luz interior. Daí o motivo por que alguns santos purificaram-se exclusivamente pelo exercício da prece, enquanto outros só puderam fazer pelo treino do sofrimento. Em ambos os casos, a purificação é fruto da dinamização das forças espirituais na intimidade do ser, embora varie quanto ao seu processo. No primeiro, é um procedimento espontâneo catalisado pela prece. No segundo,
em decorrência do exercício da dor. Por conseguinte, o homem também se purifica pelo hábito constante dos bons pensamentos, pois estes mantêm no campo vibratório de sua mente um estado espiritual tão benéfico como o que se produz nos momentos sedativos da oração. No entanto, se a criatura se descura da prece, ou seja, deixa de orar e vigiar, eis que, então, a dor se encarrega de ativar as reações morais necessárias para, mais tarde, libertarem-na compulsoriamente do guante do mundo animal. Nenhum auxílio é tão salutar e eficiente para manter o equilíbrio moral do espírito, como o hábito da oração, pois a criatura confiante, sincera e amorosa, realiga-se a Deus. Pergunta: a oração também pode ser mobilizada como um recurso positivo de segurança e defesa do corpo físico? Ramatiz: a oração, embora constitua uma atitude de sublimação espiritual, não pode livrar o homem das agressões e hostilidades dos malfeitores do vosso mundo. Inúmeras criaturas de vida santificada foram trucidadas no momento que proferiam a mais fervorosa prece. Paulo foi decapitado quando orava, os mártires do cristianismo sofreram o massacre mortal das feras dos romanos, enquanto interligavam-se pela força emotiva da prece e dos cânticos excelsos de renúncia à vida humana. Jesus, o divino amigo, enquanto os algozes lhe perfuravam as carnes com os espinhos e os cravos do martírio, comungava na mais elevada prece de amor ao Pai. Giordano Bruno, João Luz, Joana d'Arc e outros, apesar de suas rogativas fervorosas a Deus, não puderam livrar-se das chamas que lhes torravam as carnes no suplício das fogueiras. Embora a prece seja um admirável processo de dinamização das forças angélicas do espírito imortal, não pode imunizar o homem contra os efeitos ofensivos e destrutivos das leis que estejam vigorando no mundo material. Nem mesmo Jesus violentou tal princípio, pois deixou esclarecido que ele não viera ao mundo material perturbar suas leis comuns. Aliás, se isso fosse possível, então o ser humano só se devotaria à prece pelo interesse de proteger o seu corpo físico. No entanto, desde o berço, ele cuida de proteger-se contra as intempéries e demais hostilidades do meio onde renasce por determinação kármica. Cumpre-lhe sobreviver na carne a maior cota de tempo possível, a fim de melhor purificar a sua consciência espiritual, devendo, portanto, zelar pela saúde do seu corpo. A oração catalisa as reservas espirituais do homem, assim como imuniza contra a interferência dos maus espíritos e dos pensamentos daninhos. Em consequência, a harmonia espiritual que é ensejada pela prece também proporciona ao corpo carnal melhores condições de equilíbrio nervoso e harmonia fisiológica. Pergunta: no entanto, pela tradição histórica sertaneja soubemos de facinoras e guerrilheiros, que tinham o corpo fechado, graças às simpatias, rezas e orações misteriosas que eles conduziam consigo, as quais, além de protegê-los contra os seus inimigos, também os livravam de acertarem contas com as autoridades policiais. Que dizeis disso? Ramatiz: tal acontecimento resulta da convocação de energias subvertidas do mundo astral inferior. É conluio dos espíritos satânicos que, por intermédio dos seus bruxos e feiticeiros sediados na carne, operam em favor de súditos afins, proporcionando-lhes a imunização corpo fechado, isto é, um circuito forte de magnetismo inferior. Imobilização das cargas astralinas agressivas, concentradas num campo magnético denso, sustentando a cortina de fluidos animalizados em torno do protegido. Para o êxito de tal cometimento, esses magos das sombras utilizam-se de talismãs, símbolos, recursos hipnóticos, substâncias odoríferas agrestes ou mesmo apetrechos de uso pessoal do mesmo. Depois submetem tais coisas a baixa frequência vibratória, dentro da lei de que os semelhantes atraem os semelhantes e através de exorcismos, liturgias diabólicas e rituais bárbaros, compõem uma atmosfera fluídica isolante ou refratária em torno dos seus adeptos e pupilos. Assim como a lente sob o sol concentra-lhe os raios formando um foco luminoso e calorífero de maior potencial, esses magos negros fazem convergir as forças primitivas ou maléficas sobre os objetos, coisas e criaturas a serem alvejadas pela magia negra.
malgrado possam imobilizar energias inferiores para a proteção dos seus comparsas na matéria. No outro sentido, também lhes invertem os polos magnéticos, e, em vez de promoverem o tradicional corpo fechado, hostilizam desafetos, enfeitiçam criaturas atendendo solicitações de vingança e semeiam, nas vítimas, enfermidades e perturbações. Assim, a mesma carga de fluidos inferiores que lhes serve para a segurança dos apaniguados das trevas, eles também podem usá-la para fins maléficos contra os que lhes são antipáticos. Em verdade, esses processos de magia, que até há pouco eram considerados superstições, fetichismo e lendas, a ciência moderna atualmente já os estuda e os experimenta à luz dos laboratórios e verifica que os inacreditáveis fenômenos sobrenaturais que sofriam a repulsa das mentes científicas, hoje já se explicam satisfatoriamente sem violentar os padrões científicos do equilíbrio planetário. A bomba atômica veio comprovar a veracidade das historietas infantis, onde os gênios e as fadas desencadeavam forças que destruíam cidades e coisas. As ondas eletromagnéticas emitidas pelas correntes d'água subterrâneas, os veios de chumbo, cobre ou demais metais, hoje já dispõem os cientistas a favor do evento científico de radiestesia. As ondas ultracurtas cerebrais confirmam a realidade inconteste da transmissão telepática. O estudo da radioatividade surpreende pelo poderio do átomo. A identificação das emissões etéricas das auras das coisas e dos seres firma a realidade dos tradicionais registros acásicos tão citados nas obras ocultistas do Oriente e comprovam a psicometria tão conhecida dos monges yogis da velha Índia. O raio laser, o radar, o neutrino, o controle magnético remoto, as ondas hertzianas, a desintegração atômica, a microfotografia eletrônica da luminosidade irradiada pelos tecidos, vegetais e animais, a matéria transformando-se em energia e vice-versa, são descobertas que a ciência hoje domina sem equívocos. No entanto, foram fenômenos espantosos e tidos como absurdos no tempo dos nossos bisavós. Assim como já existem trajes de proteção de vidro à prova de bala, em breve, o homem também poderá garantir-se com um corpo fechado ou campo magnético defensivo contra as investidas e as más intenções alheias. E sem parafrasearmos a obra de Wells, não tarda a vestimenta eletrônica, que tornará o homem invisível à visão comum, quando assim o desejar, mesmo para fugir dos seus inimigos. No entanto, tudo isso que a ciência já descobriu e ainda explicará no futuro através de experimentos científicos e pelo controle absoluto das forças ocultas, a mente poderosa e treinada dos magos de antanho já o conhecia e o realizava, por um esforço incomum, atuando no campo de energias eletrobiológicas e atendendo à própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. No entanto, o lendário corpo fechado só era conquista dos afilhados das trevas e, comumente, proporcionado àquele que já possui algo da faculdade mediúnica de exteriorização ectoplásmica capaz de ativar um campo fluídico e magnético denso e isolante. Mas, em face da própria lei de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, os delinquentes favorecidos pelas sombras, com o corpo fechado, que lhes garantia as atividades criminosas e cobertura da justiça do mundo material, depois de desencarnados não se livram dos seus protetores diabólicos, que passam a utilizá-los como instrumentos vivos para as tarefas repulsivas de obsessões e vampirismo contra os vivos. Isto comprova que não é destituída de fundamento a lenda do homem que vendia alma ao diabo, pois toda criatura que é apadrinhada na matéria pelos espíritos malignos, depois, fica-lhes dever a paga, obrigando-se a desempenhar funções maléficas. É evidente que a oração, em sua sublime expressão de catalisador angélico, não pode servir para cobertura iníqua do lendário corpo fechado, que se destina a livrar o seu portador das consequências punitivas devidas a atos criminosos. As clareiras de luz que se formam em tomo do homem durante o êxtase da prece, em que a emoção do seu espírito evoca o amor de Deus, não podem servir de condensador de fluidos inferiores para fins execráveis. Enquanto a prece é uma vibração de energias excelsas para o serviço do bem e do amor,
A proteção do corpo fechado e condensação de forças hostis e primitivas do astral inferior, para então servirem de escudo à ação dos malfeitores. Pergunta: conforme vossas ponderações, concluímos que a prece, tanto quanto seja mais pura e sublime, ela é menos defensiva para o corpo físico, embora de maior eficiência para o espírito. Não é assim? Matiz: durante a prece sincera e fervorosa, o espírito libera-se com mais facilidade do corpo físico, pois vive em tal momento, num estado de fuga vibratória, que lhe faz sentir algo de sua verdadeira vida além da matéria. Nesse instante de pausa espiritual, o organismo de carne quase que pulsa exclusivamente sob o comando da vida animal. Aliás, o conceito moderno de ciência de que a matéria é um aglomerado de energia condensada ou de energia concentrada, a qual se libera e retoma sua fonte primitiva depois da desintegração dos objetos ou da morte do corpo carnal. É óbvio, portanto, que a oração, como um processo dinamizador, beneficia o campo energético mental e astral do ser, facultando ao espírito maior liberdade de ação. Embora a prece não proporcione absoluta proteção ao corpo físico contra as hostilidades do meio onde ele se manifesta, pelo menos dinamiza o seu energismo insuflando novos estímulos de vitalidade espiritual na organização humana. A frequência vibratória superior conseguida pelo recurso da prece no energismo do corpo físico, também assegura melhores relações e mais harmonia no metabolismo atômico das comunidades celulares. E disto resultam condições mais favoráveis para a atividade e equilíbrio do sistema nervoso e endocrínico, como principais responsáveis pela estabilidade orgânica da saúde do homem. É de senso comum que a ausência de preocupações graves ou de circunstâncias dolorosas alivia a mente e afrouxa o sistema nervoso. Como decorrência, a prece é excelente recurso terapêutico para o homem, porque a sua dinâmica liberta o espírito das contingências materiais, proporcionando momentos de paz e de agradável alívio corporal. O ser não só se reanima em espírito como estabelece melhores condições para a atividade fisiológica e corporal nessa louvável vivência angélica. Deste modo, indiretamente, a oração também é útil ao corpo físico porque ele concentra valiosas forças espirituais e defende contra as vibrações inferiores projetadas por outras mentes mal intencionadas. A oração é uma espécie de sentinela vigilante contra as influências espirituais nocivas porque pecaminosas, pois a prece aquieta os impulsos inferiores e evita as explosões de ódio, orgulho, e ciúme, ira ou inveja. O psiquismo transtornado produz cargas emotivas daninhas porque semeia choques destrutivos na contextura delicada das células nervosas e consequente perturbação do organismo físico. Em cada órgão do corpo humano repercute a carga psicodinâmica que for emitida pela mente, que acelera, retarda e até paralisa a função orgânica, pois age em perfeita sintonia com a força do impacto favorável ou desfavorável. A harmonia magnético-vital que assegura a saúde corporal depende principalmente do seu estado de espírito. Cada homem vive, alimenta e incorpora em si mesmo a bagagem das suas emoções psíquicas. A prece sincera e pura funciona sempre como excelente dissociador das formas pensamentos indesejáveis, aderidas ao halo mental do homem, pois é poderoso instrumento que purifica a mente intoxicada e desoprime o sistema cérebro-espinhal. O ódio, a raiva, o ciúme, o orgulho, a inveja, a avareza, a cobiça ou a crueldade são estados negativos de espírito, que produzem formas pensamentos enfermiças, pois causam alteração dos hormônios endocrínicos, contraem a vesícula e o duodeno, atrofiam o colo intestinal pelos espasmos indisciplinados e produzem a congestão hepática pelo afogueamento cardíaco ou retardamento circulatório sanguíneo. No entanto, a oração, harmonizando o campo mental e magnético do homem, acelera o poder defensivo das bactérias, ativa os processos imunológicos e vitaliza os agentes defensivos contra os surtos epidêmicos, assim como desafoga o curso dos hormônios responsáveis pela edificação celular. Os médicos futuros, depois que se aprofundarem no estudo do problema complexo das doenças do século, terão de aceitar a oração como recurso de eficiência positiva para auxiliar a manutenção psicofísica do homem.
No enfermo que ora contrito, a força e a sublimidade da prece cicatrizam mais breve as suas feridas, aceleram a sua convalescença e defende-o contra a infecção após as intervenções cirúrgicas. Durante a oração os enfermos retidos no leito suavizam suas amarguras, suportam com muito estoicismo os sofrimentos redentores, e até esquecem as reminiscências trágicas ou dramáticas do pretérito, sobrepondo-se, tranquilos, às coisas do mundo transitório. Considerando-se que o corpo de carne é o prolongamento do conjunto mental, astral e etérico do perispírito imortal, é evidente que as suas células fatigadas também se restauram com facilidade sob o influxo das energias espirituais convocadas pela prece. Pergunta: que dizeis da ação da prece usada como recurso defensivo nos trabalhos mediúnicos de intercâmbio com os espíritos desencarnados? Ramatiz: a prece, realmente, é um dos recursos eficientes para o bom êxito do intercâmbio mediúnico, uma vez que essa relação mediúnica entre vivos e mortos processa-se geralmente através do contato perispiritual dos desencarnados com o perispírito do médium. Desde que o intercâmbio mediúnico efetua-se particularmente pelo ajuste oculto e energético do perispírito de ambos os comunicantes, é óbvio que o seu sucesso depende bastante da qualidade dos fluidos e do magnetismo que forem mobilizados no ambiente dos trabalhos espíritas. Sem dúvida, tal sucesso é negativo nas relações mediúnicas entre os espíritos de baixa categoria espiritual e os homens venais ou corruptos, que se afinam mentalmente a um campo magnético de forças inferiores. O intercâmbio sádio exige no ambiente a ausência de quaisquer fluidos mortificantes e perniciosos, e a prece é um poderoso agente de profilaxia e defesa vibratória. Mas é óbvio que, durante o intercâmbio mediúnico com o além, os guias e os mentores espirituais não são obrigados a sustentar no ambiente de trabalho um padrão fluídico superior, quando seus próprios componentes permaneçam dominados por impulsos mentais censuráveis, que alteram a harmonia do conjunto. Pergunta: em que condições a prece é insuficiente, negativa ou até mesmo inconveniente? Ramatiz: insistimos em dizer que a prece, em face de sua natureza excelsa e imponderável, é súplica religiosa ou rogativa terna, pairando acima dos interesses egoístas do ser. Ela vivifica a alma e exalta o bem, sendo, portanto, censurável que alguns homens subvertidos convoquem forças mentais para atender aos seus objetivos mercenários, egocêntricos ou até vingativos. A oração é negativa quando não é mobilizada exclusivamente para o bem do espírito imortal ou em benefício do próximo. Eis porque não são preces, mas, sim, invocações satânicas, os apelos e as cerimônias litúrgicas dos sacerdotes imprudentes, quando benzem canhões, cruzadores, submarinos belicosos e armas mortíferas, que se destinam a massacrar pretensos inimigos em guerras fratricidas. Também não correspondem ao caráter excelso e redentor da prece as rezas, os cantochões e as ladainhas extensas com que esses infelizes ministros de Deus julgavam burlar a lei do amor quando, nas fogueiras da Inquisição, queimavam as suas vítimas indefesas. Jamais o alto admitiria esse troncamento da oração mediadora do espírito e estímulo da vida, para cobertura de crueldades tão maléficas e diabólicas, embora executadas sob o palio da religião oficial. Deus não patrocina a indústria da morte, fora da lei normal de evolução e libertação espiritual no prazo justo. Ele não possui inimigos, pois todos são seus filhos e dignos do mesmo amor. Inconveniente também a oração como rogativa interesseira para melhorar negócios, evitar deveres cotidianos, satisfazer paixões ilícitas, desforrar-se do adversário ou conseguir fortuna fácil mediante especulações de negócios escusos. A prece desafoga o ser nas horas cruciantes e perturbadoras, renovando-lhe o ânimo pelo energismo superior e consolando-lhe a alma pela certeza de breve libertação dos sofrimentos redentores na carne. Jesus, Francisco de Assis, Dom Bosco, Teresinha de Jesus, Vicente de Paulo e outras criaturas de elevado porte espiritual, que sobrepunham a vida eterna à transitoriedade do mundo material, voavam nas asas da prece até as esferas angélicas e comungavam, felizes, com o reino celestial do Senhor.
Pergunta: cremos que as palavras pronunciadas durante a prece são de pouca importância e eficácia? Não é assim. Ramatiz: as palavras também se configuram na mente humana durante a prece porque lhes cabe a função de expressar as ideias e os variados estados de espírito do homem, embora os seus lábios não as pronunciem. A oração sem palavras pensadas ou pronunciadas seria então o estado de espírito do samadhi tradicional dos hindus. No entanto, o homem só pode orar quando parte de um motivo ou de uma ideia que ele associa a outras ideias mais ou menos sublimes, até estabelecer em si mesmo um ritmo psíquico cada vez mais ascendente. Em consequência, o impulso inicial da oração também exige de vossa mente a projeção de uma palavra correspondente à emoção, à ansiedade ou ao sentimento que experimentais naquele momento, até configurar-se na vossa consciência. A prece exige sempre um motivo, um elo ou ponto de partida, para depois desatar-se na mente humana, quer seja a rogativa a Deus para restaurar o espírito combatido, quer seja a súplica para amenizar o sofrimento da alma de alguém falecido. Quando a prece se acende na intimidade da criatura, as palavras também lhe afloram vivíssimas na mente, correspondendo às figuras, às ideias e aos estados de espírito que ela vive naquele momento. Quer se trate de uma prece endereçada a Jesus, a um santo católico ou guia espírita, o homem quando ora tem de partir de algo já conhecido ou ideado na sua mente. A prece maquinal, o recitativo displicente ou a ladainha fastidiosa são inócuas, porque lhes falta no seio das palavras o sentimento espiritual que faz a alma vibrar com a intimidade divina. E as preces dramatizadas, compungidas ou exaltadas, também se anulam nessa exteriorização, pois os recursos vulgares do mundo material transitório não possuem a força grandiosa de sublimar o espírito eterno. A pose mental no ato da prece é um estado de fuga ou de liberação espiritual, em que a personalidade humana acede em favor da individualidade eterna. Às vezes, o sacerdote católico, o pastor protestante ou o doutrinador espírita oram mediante longos gestos de súplicas e exclamações comoventes, mais preocupados quanto à opinião pública do que mesmo a sua comunhão espiritual com Deus. No entanto, um homem simples, analfabeto e destituído dos recursos de oratória, porém, humilde e confiante no seu Criador, pode obter facilmente os favores sublimes do alto, em sua linguagem profana e singela, porque trata-se de uma rogativa sincera, pura e sem interesse pessoal. Nota do médium: estas palavras de Ramatiz fazem-nos recordar um conto sertanejo, humorístico, em que alguns sacerdotes católicos, pastores protestantes, médiuns espíritas e adeptos esotéricos achavam-se impedidos de realizar uma festividade campestre de confraternização, porque a chuva caía inclemente. Então, os sacerdotes católicos, compenetrados e compungidos, fizeram comovente apelo a Deus para cessar a chuva, mas sem obterem qualquer resultado. Em seguida, os pastores protestantes também rogaram, sem resultado, a mesma graça. Finalmente, os espíritas e os esoteristas recitaram enternecida prece. Contudo, apesar da linguagem culta, o fraseado castiço e o tom religioso, todos fracassaram, pois a chuva continuava a cair impiedosamente. Então o caboclo humilde, que os hospedava, bastante pesaroso ante a desilusão dos hóspedes, levantou-se, chegou à janela e olhando sério para o céu, exclamou num tom de censura: "Ué, meu pai, Messê tá zangado hoje? Nunca para a chuva pros coitados fazer sua festa. Para espanto geral de lodos, eis que a chuva cessou repentinamente." Pergunta: que dizeis quanto às preces coletivas no seio das igrejas católicas, nos templos protestantes ou nas casas espíritas? Ramatiz: insistimos em dizer-vos que a importância e a sublimidade da prece dependem fundamentalmente do grau espiritual, das intenções, da renúncia e dos sentimentos daqueles que oram. A prece coletiva ou a prece louvor de hosanas ao Criador, que os fiéis e religiosos pronunciam comumente nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou mesmo nas associações espíritas, atrai os bons espíritos que também se associam à beleza das vozes humanas,
comungando e incentivando as vibrações harmoniosas desses hinos de gratidão a Deus. Durante os cultos religiosos de seu estudo espiritual, o magnetismo dos seus participantes evolua em vibrações radiosas até as abóbadas do templo e depois desce em formosa chuva de pétalas diamantíferas, a feição de um bálsamo divino. Em tal momento os fluidos benfeitores expungem angústias, amenizam as reminiscências dolorosas e revitalizam a alma, pondo-a em contato feliz com as vibrações das esferas celestiais. Pergunta: em consequência, os cânticos religiosos também são uma espécie de oração coletiva. Não é assim? Ramatiz: efetivamente, assim é, pois constituem uma exaltação à obra de Deus, rogam benefícios para a humanidade ou intentam a melhoria dos seus próprios celebrizantes. Aliás, os coros interpretativos da música sacra, de poemas ou canções que destacam os bens do espírito acima dos interesses do mundo, chegam mesmo a influir no temperamento emotivo dos ouvintes, pois aquietam as paixões violentas e agressivas, despertam emoções e sentimento de beatitude, que jazem em estado latente no âmago da alma. Tal qual a prece serena, os cânticos religiosos e os coros de alta espiritualidade arrefecem os maus impulsos da criatura e acalmam as emoções de amargura. Pergunta: mas é evidente que nem todos os cânticos, coros ou hinos, influem de maneira benfeitora na alma dos ouvintes. Não é assim? Ramatiz: há que distinguir, naturalmente, os cânticos e os coros que, embora sob a mesma técnica e natureza expressiva, despertam sentimentos e objetivos que exaltam o instinto inferior animal. De modo algum, não se pode considerar uma prece coletiva aos brados guerreiros de cólera, vingança ou furor, instigados pela música agressiva dos hinos belicosos. São cânticos de vanglórias, de orgulho ou de desforras, que, apesar do seu motivo patriótico, separam e avivam o ódio entre os homens, contrastando negativamente com o sentido pacífico da oração que é mensagem de amor e vida eterna. Os cânticos religiosos de hosanas a Deus, os poemas sinfônicos que exaltam a beleza da vida e as virtudes dos homens, os hinos de incentivo ao dever cívico e as atividades criadoras da juventude, como mensagem do estímulo superior, erguem o coração e a alma dos ouvintes em favor de tarefas benfeitoras na face da terra. Também servem de consolo e ânimo quando, em certos momentos da existência, o conjunto de vozes humanas emolduradas pelas melodias sublimes, avivam na alma a glória da vida imortal. Pergunta: que dizeis dos grupos corais ou conjuntos musicais, que executam melodias populares ou peças folclóricas? Apesar do sentido de suas execuções, eles também poderiam manifestar algo do sentido sublime da oração? Ramatiz: a oração, em sua expressão inata, é o processo que permite ao homem manifestar os seus melhores pensamentos e sentimentos ao Criador. Em consequência, todos os atos, tarefas ou preocupações humanas, religiosas ou profanas, que exaltem a obra divina, enalteçam os bens do espírito e a conduta moral superior, também podem ser considerados como louváveis ensaios de oração. A oração condiciona o espírito humano à meditação dos bens superiores, e por isso induz a alma às reflexões sadias. Não se ajusta a servir para exaltar os requebros do corpo ou para as agitações dos crentes supersticiosos ou fanáticos, que oram de forma gritante e desordenada. A música popular, quando seu conteúdo verbal e ritmo musical desperte anseios da alma para uma vida mais sadia e menos material, também é uma espécie de oração. Aliás, no gênero da música clássica já existem inúmeras peças e composições decalcadas de temas religiosos ou de tradições litúrgicas, que são executadas nos ambientes profanos, e não perdem o sentido simbólico de uma prece sonora. Mesmo entre as óperas de assunto trágico, impregnadas da violência das paixões humanas, há trechos de melodias e partes corais, que significam verdadeiros oásis no turbilhão da música áspera, opressiva e contundente. As composições de baixo teor musical, que invocam os instintos inferiores da alma, em vez de libertá-la dessas emoções tóxicas, são cantorias feceninas ou debochadas, que, por lei de sintonia psíquica,
avivam e exaltam nos seus ouvintes os estímulos perniciosos das paixões e dos vícios censuráveis. Pergunta: explicam alguns videntes que, durante as preces tecidas pelos sentimentos mais puros dos homens, formam-se halos de auras luminosas com desenhos ou símbolos de cores fascinantes a flutuarem sobre as cabeças daqueles que oram. Isso é certo. Ramatiz: em qualquer circunstância em que os homens se reúnem na prece individual ou coletiva, impregnada dos sentimentos mais puros e dos pensamentos mais excelsos, as suas vibrações traçam no espaço símbolos, figuras e alegorias belas e comoventes, em perfeita sintoma com a qualidade espiritual e as intenções dos seus autores. É a essência elemental, estranha manifestação semi-inteligente que circunda e interpenetra todos os seres e coisas, que vivifica a matéria mental e astralina, modelando os aspectos, as formas e as cores de acordo com as emoções vibradas pelo pensamento humano. Assim, enquanto o grau espiritual do ser fundamenta a luminosidade das auréolas humanas, a qualidade do pensamento determina-lhe o tipo de cor e a sua forma de expressão simbólica. Muitas vezes, quando o homem pensa fortemente em algum lugar distante, onde desejaria se manifestar no momento, ele também pode projetar uma forma de pensamento cópia de sua própria figura humana, e se for identificado pelos videntes é julgado como se fora realmente um espírito. No entanto, se ele pensa em coisas, objetos ou seres, os seus pensamentos caldeiam a forma daquilo que pense tão nítido e identificável conforme seja a precisão da ideia forjada pelo pensador. E assim, as formas pensamentos, com suas cores peculiares e contornos exóticos, não só influem nas outras criaturas afins, como atraem outras imagens semelhantes e reforçam a natureza mental do que já foi pensado. Eis porque, no vosso mundo, de vez em quando, certas invenções, teorias, obras literárias, poesias e composições musicais surgem, simultaneamente, reveladas por mais de um indivíduo. Este fenômeno é resultante da reciprocidade mental entre aqueles que nutrem ideias semelhantes. Tem, pois, real fundamento a sentença de que as ideias andam no ar. Obviamente, a formação dessas imagens e símbolos em torno do halo mental do homem, impregnadas de cores de radiações luminosas que surgem à medida que ele pensa ou se entrega à oração, dependem da natureza dos seus pensamentos e emoções. Os pensamentos e sentimentos nobres geram cores translúcidas, claras e límpidas, que vibram sob focos de luz radiosa. No entanto, as formações mentais subversivas mostram-se escuras, deformadas e sujas, num aspecto oleoso, cujas cores são depressivas e desagradáveis. De conformidade com a natureza cromática do mundo astral, o ódio e a maldade, por exemplo, mostram-se em cores negras e espessas, enquanto o amor e a bondade expressam-se em tons róseos, lilazes formosos e imaculados. Os pensamentos produzidos pelo fanatismo religioso, fetichismo ou devoção egoísta projetam-se em uma cor azul escuro desagradável. No entanto, o sentimento religioso elevado, altruístico e pura devoção, retrata-se num esplendoroso azul celeste balsâmico sedativo à alma. Assim, os bons videntes, ao examinarem as cores e as radiações que se projetam na auréola em torno da mente humana, podem avaliar as qualidades do espírito e as intenções dos seus autores. Mas, insistimos, é justamente no momento da prece, como exaltação íntima do ser buscando a fonte de sua origem, que é Deus, quando tudo se clarifica em torno e os seus pensamentos se aformoseiam tecendo imagens deslumbrantes e irradiando esplendores de luz do mais encantado colorido. Capítulo 12. Relato e análise da psicometria. Pergunta: a psicometria é também uma faculdade mediúnica? Ramatiz: sem dúvida, pois também exige um medianeiro ou intermediário como as demais faculdades. Entretanto, não é faculdade comum, é mais rara, pois exige avançada sensibilidade psíquica para seu bom êxito. Pergunta: que é, em si, a faculdade psicométrica? Ramatiz: é a faculdade que tem algumas criaturas de poderem ler psiquicamente, em contato com objetos ou coisas,
as impressões ou imagens em sua aura etérica pelas vibrações dos acontecimentos ou cenas a que os mesmos objetos assistiram. Em cada objeto que usamos grava-se a imantação do nosso fluido no seu duplo etérico, e mais tarde possibilitará ao psicômetro treinado identificar e descrever os fatos de nossa vida, ocorridos durante o tempo em que o possuímos. A psicometria, pois, consiste em se fazer a leitura da aura dos seres e das coisas, por intermédio de pessoas dotadas de especial sensibilidade, ou seja, um hipersensitivo. Pergunta: os espíritos podem intervir no fenômeno da psicometria e colaborar com o psicômetro? Matiz: desde que haja utilidade ou interesse no caso, os espíritos desencarnados podem ajudar o médium psicômetro a ver ou sentir até os fatos registrados na aura etérica das criaturas, a fim de adverti-las ou orientá-las com sugestões benfeitoras. Pergunta: poderíeis referir melhores detalhes sobre a psicometria? Matiz: em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem existe uma aura invisível e receptiva, que capta, registra ou fotografa na sua chapa etérica todas as imagens ou vibrações que ocorreram na sua presença. Como analogia, podemos dizer que, assim como gravais as vibrações sonoras na cera de carnaúba para a confecção dos discos fonográficos, o éter cósmico grava ou registra todos os fatos circunjacentes. A mais sutil vibração de gesto ou de um pensamento, desde a queda de uma folha seca até a violência do furacão, permanece eternamente fixada na tessitura delicada do éter, num tipo de faixa vibratória que poderíamos denominar de campo refletor. Sons, odores, imagens e demais frequências vibratórias são fenômenos que, no futuro, quando a vossa ciência estiver uníssona com a fé que remove montanhas, poderão ser captados através do aparelhamento indescritível aos vossos conhecimentos atuais. O cientista, no futuro, conseguirá captar as ondas sonoras registradas no éter, tornando-as audíveis, e proporcionará fascinante estudo investigando o passado, quando então o homem terreno usufruirá a grata alegria de ouvir cânticos, ruídos, melodias e a multiplicidade de sons que vibram na aura do orbe. A frase evangélica que diz: não caia um cabelo de vossa cabeça, que Deus não saiba, resguarda uma grande verdade psicométrica. Quando a vossa ciência dispuser da faculdade dessa visão etérica, então, em face dos inúmeros elementos materiais das épocas remotas do passado e que ainda existem, espalhados por todos os recantos do vosso orbe, será possível trazer à superfície e constatar a verdade autêntica e imaculada de muitos fatos e acontecimentos ocorridos no vosso mundo, que a tradição secular registrou na vossa história, porém, completamente adulterados. E, como decorrência de tais revelações, a humanidade conhecerá, então, sem qualquer equívoco, certos fatos que se acham sepultados na noite dos tempos. Pergunta: gostaríamos que nos explicasseis como é que o psicômetro exerce a sua faculdade. Matiz: o psicômetro, concentrando-se profundamente na aura do objeto ou coisa material que pretende auscultar, pouco a pouco vai captando os eflúvios psíquicos da frequência vibratória que os envolve, e então começa a sentir, pela sua projeção no perispírito, a série de imagens que, em ordem decrescente, vão lhe assinalando os fatos na ordem inversa. Supondo que um competente psicômetro, tornando um anel ou joia que pertenceu a um fidalgo da corte de Luís XV, submete o espectro áurico dessa joia a uma análise de investigação vibratória. Logo, então, ele começa a se aperceber de todos os acontecimentos que se desenrolam em torno do referido objeto ou, para melhor definição, de todos os fatos a que o anel assistiu, desde o momento em que o dito fidalgo começou a usá-lo. Porém, os acontecimentos surgirão em ordem inversa, isto é, do presente para o passado. Na chamada literatura ocultista encontrareis suficientes comprovações de fatos verídicos revelados pela psicometria. Às vezes, é suficiente um fragmento de papel, pano, metal ou mesmo de pedra, que permaneceu nas adjacências de importante cerimônia pública, de uma batalha ou mesmo de fatos sem grande importância, mas o psicômetro bem desenvolvido relata os acontecimentos assistidos pelo objeto.
Pergunta: quais os recursos que melhor auxiliam o desenvolvimento do psicômetro e o êxito do seu trabalho? Ramatiz: os principais elementos necessários ao psicômetro são os seguintes: habituar-se à meditação, dominar bastante as sensações pessoais para ter bom controle mental. Deve aprender a isolar-se do mundo externo físico,